E aí eles vivem casados o resto da vida. Essa é a história, né? É do primeiro Red Pill. O primeiro Red Pill. Você acredita em Deus? Eu concordo com ele e torço para que ele exista. Eu tenho dificuldade de ter a certeza. Entendeu? Você tem dificuldade de, de ter a certeza, ter a que certeza. Deus existe ali. Aí talvez por causa do seu lado de exatas, né? De você precisar da comprovação e tal. Então esse é um problema, porque vamos supor que Deus apareça aqui do meu lado agora. Eu esteja sozinho e Deus apareça aqui do meu lado. Aí você já vai pensar na probabilidade dele aparecer pra eu vou você. criar alguma coisa e vou Não falar... posso ser Deus. Você entendeu? Segundo os livros que eu analisei, ele pode ser o inimigo, se fingindo de Deus. Não, aí também, né? Aí se tem um inimigo, né? Tem Deus, tem Deus, entendeu? É esse dito sobrenatural, que eu falo que sobrenatural não existe, porque se ele existe, ele é natural, não é sobrenatural. Verdade. Não? Então não vai. Mas eu falei, eu brinco, falo, eu concordo muito com o filho dele e torço pra que ele exista. Mas vou descobrir quando morrer. Agora também não adianta eu ficar pensando nisso. Né? Verdade. Eu acho que se eu tenho que fazer, se existe um céu e eu tenho que chegar lá, eu acho que naturalmente, pela cultura que eu tenho, eu tô fazendo já o que é certo. Então eu acho que se eu morrer, eu nunca machuquei ninguém. Já machuquei alguém, mas não assim, que não merecia, né? Justa causa. Justa causa, né? Mas nunca fui uma pessoa má, nunca roubei ninguém, né? Acho que tô agindo corretamente. Aí não acho que eu vou morrer, eu vou chegar lá, ter um céu, Deus fala, não, você não acreditou em mim, agora não vai entrar. Entendeu? Não acho que vai ser, né? Aí tem o cara lá que é, né? Mas você acha que também, assim, Deus pode ser piedoso com você? Pega e fala, não, pô, ele foi uma pessoa boa ali, ele ajudou pessoas também, e ele vai entrar no céu por conta disso. Eu acho que o fato de acreditar ou não é uma coisa que vai, se existe o céu, que vai definir. Eu acho que tese é a sua atitude, sua postura. Como eu falei, por mais que eu possa não acreditar que Jesus tenha sido um ser sobrenatural, que ele existiu, que Jesus existiu, eu sei que ele existiu, eu tenho a certeza, se ele era filho de Deus, eu não sei. Mas por mais que eu não possa não acreditar, eu concordo com ele. E existem provas que ele existiu, né? Não, que Jesus existiu, isso não tem discussão. Pô, é óbvio que Jesus tem registro, tem um monte de coisa. Jesus existiu. Se ele era filho de Deus, tem coisas que é complicada. Quando você lê a história, e realmente, eu acho até curioso, que eu não sou um cara religioso. E eu vejo pessoas que se dizem religiosas, que dizem que acreditam em Deus e em Cristo e não conhecem absolutamente nada da história. E é realmente a maior história, a melhor história já contada. Né? A história de Cristo. Com mais detalhes, né? É uma história incrível. Com mais parábolas, né, que ele contava, pô. Não, você tem que ter... aí que tá. Aí vem o meu lado, né? Quando você pega a Bíblia, você fala, é muita genialidade pra uma pessoa só. É muita pra aquela genialidade. época. Isso, pra aquela época. Mas se você pegar a Odisseia e o Ilíadas, é a mesma coisa. Você fala, é muita genialidade pra uma pessoa só. E em tese foi escrito por Homero. Claro que eu acredito que o Homero fez um compilado. Né, ele fez de todas as histórias geniais, como foi feito com Mil e Uma Noites. É aí que tá, como é árabe, o pessoal conhece menos da cultura árabe. Mil e Uma Noites também. Você conhece a história do Mil e Uma Noites? Não. Mil e Uma Noites todas as histórias que a gente conhece, as histórias mais comuns árabes, história que você conhece, é lá, Aladdin. Ali Baba e os 40 ladrões, que o pessoal acha que Ali Baba é o chefe dos 40 ladrões. Não é. Ali Baba, ele era tipo, os 40 ladrões eram inimigos do Ali Baba. Então o pessoal nem essa história conhece direito. Mas todas essas histórias são histórias do Mil e Uma Noites. Que provavelmente eram histórias que existiam. Eles foram compilando. Então, basicamente, a história do Mil e Uma Noites era um rei que era casado com uma mulher, né? Era rainha e tal, não sei o quê. E esta rainha trai ele com um escravo. E isso revolta o rei. Mas revolta no sentido... no sentido assim... Ele começa a demonizar a mulher. Ele vira Red Pill. Fica aí já a thumb aí pro Os Red Pills odeiam as mulheres. Não. Quem foi o primeiro Red Pill? Então já fica aí o corte. Quem foi o primeiro Red Pill, tá? O primeiro Red Pill foi da história do Mil e Uma Noites. Então é um cara que ele foi rei e a mulher dele o traiu com um escravo. Aí ele fala, peraí. Como assim? Eu sou a pessoa mais importante do reino. Ele fala, eu sou a pessoa mais digna, mais importante, sou a maior pessoa do reino. E a minha mulher, não é só que ela me traiu com a pessoa mais inferior do reino, que é o escravo. Lembra, eu tenho medo de falar escravo, porque quando se fala escravo no Brasil, se associa com uma única raça. E lá, escravo não era negro, tá? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Ele fica revoltado. Ele fala, peraí, se uma mulher
tem a capacidade de trair o rei com um escravo, quer dizer que toda mulher ela é traidora. Porque se ela traiu o rei com um escravo, imagina que é casada com uma pessoa normal. E aí, só que ele gosta de mulher, né? O cara, ele gosta de mulher. Então, o que ele faz? Ele mata a mulher que o traiu. Pra servir de exemplo. Pra servir de exemplo. E ele pede pro vizir dele encontrar uma outra mulher pra casar com ele. O vizir pega uma outra mulher, tem que ser uma virgem e tal, não sei o quê. Se fosse hoje, ia ser difícil achar. Mas ele pega outra mulher, a mulher se casa com ele, ele tem a noite de núpcias, e no dia seguinte ele mata a mulher. Aí ele pede pro vizir achar outra mulher pra ele. Aí ele casa com a mulher, tem a noite de núpcias, e no outro dia mata a mulher. Meu Deus. E vai assim. E começou a acabar as virgens. Também virgem não é uma iguaria que você não, tem que tá imagina lá também, que começou a surgir, ó, a mulher casa com o rei e morre, ninguém não, mas não tem que ver. O vizir te escolheu. Não tem essa de não, então, querer. Mas aí o vizir, a mulher fala que não é mais virgem, né? O negócio era esse aí. Não, ela perdeu a virgindade. Falou, virgem? Ixi, aqui, você não conhece a minha fama aqui, minha filha. Aqui eu sou conhecida como André Surati. Então vamos lá. Aí, o que acontece? A filha do vizir começa a ficar indignada com aquilo, acha um absurdo. E a filha do vizir, por ser filha do vizir, ela era culta, letrada, estudada, como era normal entre os árabes. Os árabes eram cultos e tal. O problema da Península Arábica foi o surgimento do islamismo, né? Esse foi o problema, mas é um lugar de nobres, né? Aí, beleza. Aí a filha do vizir fala pro pai. Falou assim, quando o pai procurando lá, faltando mulher e tal, e a filha do vizir fala, leva eu como noiva. E a filha do vizir fala assim, o vizir fala, você tá maluca? Ele vai matar você. Fala assim, não, pai, confia em mim, me leva como noiva. E aí briga e tal, não sei o que, e ele resolve, o vizir resolve levar. E leva a filha como noiva. O rei, sultão, ele casa com a filha do vizir, né? E na noite de núpcias, a filha do vizir fala, eu posso te contar uma história? E aí o vizir fala, pode. E ela era uma ótima contadora de história. E ela começa a contar uma história. Por exemplo, a história do Aladim, a lâmpada e tal, não sei o quê. E ela começa a contar a história, o vizir começa a gostar, tal. Os contadores de história, eles eram famosos. Não tinha Netflix, não tinha TV. Sim, então era o cinema na época, né? Isso em várias culturas. Contadores de história são famosos, da cultura nórdica, entre outras culturas. Então ele fica encantado com aquela história e tal, não sei o quê. Na melhor parte da história, ela pega e fala assim, olha, tá tarde, eu tô cansado, eu vou dormir, amanhã eu termino a história. O cara, não, fala, não aguento mais, eu tô cansado, amanhã eu te conto a história. Aí beleza, aí eles vão dormir, né? Aí no outro dia, eles acordam, aí ela começa, no outro dia, ela termina a história. Aí ela termina a história e começa a contar outra. Já joga. Emenda outra. Aí começa a contar a história. Aí chega a noite, da melhor parte da história, ela fala assim, olha, eu tô cansado, tal, vamos dormir. Amanhã eu termino a história. Isso ela enrola o sultão por 1001 noites. Porque aí acabam. Aí as histórias da 1001 noites, todas as histórias que ela conta no livro, são essas histórias do Aladim, do Alibaba e os 40 Ladrões, que tem uns pergaminhos coloridos na Arábia, bonito pra caramba. Você tem assim uns pergaminhos muito bonitos, muito antigos, que falam sobre essa história. Quando acaba as histórias, né? Elas já passaram 3 anos, 1001 noites, né? Ela já tem filhos, 2 ou 3 filhos, não me lembro, já tem filhos do rei e fala, olha, eu sei que não tenho mais histórias pra te contar, mas eu sou mãe dos seus filhos e tal, e peço que você me poupe e não me mate. E ele já percebe que ela é uma mulher diferente, que não são todas as mulheres que são assim e tal. E aí eles vivem casados o resto da vida. Essa é a história, né? É do primeiro Red Pill. O primeiro Red Pill. E foi curado depois. Foi curado. Porque tem um Red Pill aí que diz que é famoso. Tá? Não, é o Calvo da Campari, né? É o Calvo do Campari que também. falou pra caramba lá dos Red Flags e arrumou uma namorada com todos os Red Flags que ele falou. Mandar um abraço aqui pro Junior Master aqui, que Junior, gente boa, já veio até aqui, pô. O Red Pill, pô. É o Red Pill do bem? Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.